Então a gente vai falar do que ele significa, dos propósitos, o perfil do autor, o perfil também do destinatário do livro, o contexto daquela época. E começando, eu usei alguns materiais para preparar a aula de hoje, e quando eu estava lendo o material que o pastor Ferreira me emprestou, que é um comentário do pastor Hernandes, ele começa com uma frase que eu acho que é muito interessante, que diz que o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento, né? Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Então é muito importante a gente entender esse movimento que acontece ali. E é uma frase muito simples que diz muita coisa, né? Quando a gente começa a lidar com o livro de Atos, além dessa frase que eu falei agora para os irmãos, Calvino também chamou o livro de Atos de um grande tesouro. Então, primeiro, o que Jesus começa a fazer e ensinar, e segundo, o que o ensinamento de Jesus começa a fazer através da sua igreja. Né? Então, esses 2 volumes é considerado por muitos o maior escrito do Novo Testamento, também pelo seu volume de escrito, né? Pelo tamanho dos 2 livros e pela importância. Então, Lucas é o autor de ambos. A gente vai falar mais de Lucas mais para frente, mas começando, a gente tem que entender que o livro de Atos ele justamente ele mostra o cumprimento daquilo que foi prometido nos evangelhos. Então, tudo aquilo que Jesus pregou, que ensinou, que prometeu que aconteceria, começa a se cumprir no livro de Atos. Então tem uma importância muito clara, porque o primeiro volume do Evangelho de Lucas apresenta vida e ministério e morte, ressurreição de Cristo, e o segundo volume vai narrar a continuação da obra de Cristo por meio do Espírito Santo e da vida dos apóstolos. Então tudo aquilo que nós estudamos aqui há quantos anos já? 2 anos talvez, né? A gente estudou todos os evangelhos, a gente agora começa a ver isso se cumprir por Lucas. Então, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É o versículo 8 do capítulo 1, talvez o mais importante do livro de Atos. Então, começamos trazendo essa breve introdução, entender que ele é essa ponte entre os evangelhos e as epístolas que vão vir depois. Então, Atos tem a importância clara de mostrar o cumprimento daquilo que foi prometido nos evangelhos. Perfil do autor, perfil de Lucas. Lucas era médico, a gente sabe isso é bem comum, né? Médico por profissão. Além disso, ele é tido como gentil e fiel cooperador do ministério apostólico de Paulo e colaborador de Paulo diretamente. Então, a gente tem aí 3 dos 4 versículos que citam Lucas, o autor Lucas diretamente. Primeiro, Colossenses 4, cooperador útil, em 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. E ele é considerado colaborador do ministério apostólico de Paulo. Em Filemão 24, diz Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Lucas foi uma pessoa muito próxima do ministério de Paulo, tanto que quando nós lemos Atos 16, 10, Atos 25, 21, do 1 ao 18, quando a gente vê Paulo falando do que fazia, Lucas diversas vezes utiliza a palavra nós para se referir às histórias de Paulo. Então ele está se incluindo dentro das narrativas. Então ele era muito próximo, quando ele relata as passagens de Atos, daquilo que Paulo fazia e caminhava junto com Paulo. Então Lucas, ser médico de profissão, é o que a gente consegue ver refletido no estilo dele, porque ele tem um estilo mais técnico e detalhista na escrita dele. Então, isso denota da profissão de Lucas. Lucas era detalhista, era um médico, então ele também deixava isso claro no jeito de entender que dentro dos discípulos tinha um ali que era gentil e que tinha essa incumbência muito importante de levar o relato de Atos. Além disso, colaborador do ministério apostólico, como nós falamos, mostrando a relevância que ele tinha como missionário. Além disso, ele era escritor e era apoiador de Paulo. Então, Lucas não somente ele era incumbido de ter os relatos dissociado do que aconteceria nas missões. Ele era também tido como um missionário. Então, Lucas estava diretamente ligado à expansão do evangelho. O trabalho de Lucas, além de relatar o que nós vemos em Atos, ele também participava ativamente. Então, ele não era só um passante ou um ouvinte ou alguém que estava ali junto com os discípulos. Ele era um discípulo ativo, atuante. Ele também fazia parte do ministério apostólico. A gente pode caracterizar o estilo do autor de Lucas por alguns fatores. Ele é considerado um historiador muito cuidadoso. A gente vai ver isso em Lucas 1, do 1 ao 4, que nós vamos ler mais para frente, que mostrava que ele descrevia o método e a precisão e a ordem cronológica. Era alguém muito preocupado com os detalhes, como a gente já falou. Então ele levava muito a sério a pesquisa, ele levava muito a sério os fatos. Além disso, ele era um teólogo cheio do Espírito Santo. Ele dá ênfase clara
ao papel do Espírito Santo no cumprimento da missão dele e no cumprimento do livro de Atos. Ele era evangelista dos excluídos. O evangelho de Atos dá voz a mulheres, pobres, estrangeiros, marginalizados. A gente vai ver como que a igreja avançou mesmo com pessoas que eram tidas à margem da sociedade. E, além disso, era um homem culto. O grego que Lucas utilizou na sua narrativa é considerado refinado, é considerado focado ou mirado para pessoas que tinham conhecimento mais erudito. Então, Lucas, além de ser detalhista, era uma pessoa muito inteligente, e isso deixava claro nos escritos de Lucas, na forma com que ele escrevia o seu livro. Segundo ponto dentro do perfil de Lucas, evidências que nós temos claras da autoria de Atos por Lucas. O prólogo que nós vamos ler em Atos 1:1 deixa claro que ele faz referência direta a Teófilo, que também está referenciado em Lucas 1, do 1 ao 4. Além disso, existe uma identidade vocabular. Vários termos se repetem em Lucas, Atos, se repetem em Marcos e Mateus. Então, isso demonstra também uma paridade entre os relatos, entre os livros. Além disso, o grego refinado também, como nós falamos, é uma evidência da autoria de Lucas. Fora isso, uma referência hoje, um argumento hoje da autoria de Atos mais contemporâneo é baseado na arqueologia bíblica. Todos os encontros arqueológicos, os artefatos arqueológicos do último século que foram encontrados no Novo Testamento, que fazem referência ao Novo Testamento, do último século, do século passado principalmente, que são focados na localização, na georreferência, no contexto social, na posição das pessoas. Todos que são citados por Lucas são precisos e acurados de acordo com o tipo de pessoa, o que ela fazia, a profissão que ela tinha, a cidade que ela atuava. Então, toda vez que Lucas cita diretamente alguém, ele é muito preciso, tanto na localização quanto no cargo daquela pessoa. Então, isso denota justamente esses títulos e essas confirmações mostram que ele descreve com detalhe, como nós falamos no início. Então, isso aponta para Lucas como referência da confirmação da sua autoria, né? Uma evidência da autoria de Lucas. Além disso, se nós puxarmos o que Paulo fala de Lucas, também é uma referência clara para a evidência que ele era o autor, assim como ele cita que estava nas viagens de Paulo também, junto com Paulo. E, por último, um dos principais argumentos também que evidencia a autoria de Lucas, do livro de Atos, são os cânons antigos e os antigos pais da igreja. O cânon muratoriano, além disso, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Jerônimo, todos confirmam e citam Lucas como autor de Lucas e de Atos, né? Então, todas essas evidências hoje acabam que são as principais usadas para defender que Lucas é o autor do livro de Atos. E a gente não vai ver outras proposições muito diferentes disso não na teologia. Todos vão defender que Lucas é o responsável pela autoria do livro de Atos. Então, Atos precisa ser lido à luz do livro de Lucas também. Então, quando nós lemos ali, vamos abrir aí, irmãos, Lucas 1, do 1 ao 4, são apenas 4 versículos, primeiro capítulo de Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, irmãos, quando nós lemos isso aí, essa leitura de Lucas é muito importante para compreendermos bem Atos. É necessário nós observarmos como Lucas começa o relato de Lucas, do seu evangelho, para entender a forma que ele escreve Atos. Porque aqui, nesses 4 versículos, tem 5 estágios muito claros da composição de Atos, baseados nesse relato de Lucas e baseado no estilo de Lucas. Aqui a gente vê ele falar de Teófilo, e ele vai falar novamente de Teófilo em Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quando Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, no início de Atos, ele fala, olha, Teófilo, já falei para você o que Jesus ensinou e fez, e agora vamos continuar essa narrativa, né? Como se ele estivesse fazendo referência clara ao que ele escreveu em Lucas. Então, esses versículos deixam claro o processo detalhado que Lucas passa a utilizar para confeccionar também Atos. Como que nós podemos desmembrar esses 4 versículos de Lucas nesses 5 procedimentos? Primeiro, ele vai falar de relato de eventos históricos, né? Lucas baseia a obra dele não em histórias que ele ouviu
ou história sem fundamento. É baseado em relatos reais. Como eu falei para os irmãos, um dos argumentos para a autoria de Atos ser de Lucas, pelos historiadores, é o fato de Lucas ser muito preciso nos eventos históricos, nas pessoas e nos lugares. Então fica claro que ele usa isso como um dos principais fatores ou estágios para a composição de Atos. Tanto que na minha versão, aqui ele fala pôr em ordem a narração dos fatos. Tem uma versão que diz empreender uma narração coordenada dos fatos, né? Usa essa palavra também. Então ele deixa claro que tem uma estrutura clara e uma estrutura criteriosa a ser feita ali. Segundo, além de eventos históricos, ele se baseia em depoimentos oculares. Versículo 2 de Lucas 1, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Então ele deixa claro que eles viram com os próprios olhos, são pessoas que viveram ali, e nós sabemos que para a defesa do cristianismo hoje, um dos principais argumentos utilizados, apologética básica, é que o cristianismo tem valor e tem fidelidade porque diversas pessoas foram testemunhas oculares. A gente sabe que o processo de ressurreição de Jesus que nós tratamos no final do livro de João, ele é crível porque diversas pessoas viram Jesus. Jesus apareceu para diversas pessoas. Então, o fato de estarmos falando de testemunhas oculares confere veracidade ao relato e confere autoridade ao que Lucas está falando também no livro de Atos. Ele procede da mesma forma. Então, são pessoas que viram com os próprios olhos, como nós lemos em Lucas 1, 2. Terceiro ponto. Depois de acurada investigação de tudo desde a origem, que é o ponto 3, o versículo 3. Então, Lucas faz uma investigação minuciosa, ele demonstra cuidado e responsabilidade. Quando ele fala para Teófilo o que ele ia fazer, ele fala, olha, Teófilo, eu estou juntando as minhas histórias aqui. Não, ele fala, olha, eu estou fazendo de maneira acurada uma investigação de tudo desde a sua origem. Ou seja, não envolve somente Lucas ter sentado e recontado o que ele viu. Envolve ele investigar também das pessoas que participaram, entrevistar essas pessoas, pesquisar sobre o assunto. Então, mais uma vez, apontando para o perfil do autor. É uma pessoa detalhista, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa investigativa, vamos dizer assim, no termo jornalístico de hoje em dia. Então, além de se focar em relatos históricos, em depoimentos de testemunhas oculares, Lucas deixa claro que existia também um processo de investigação pessoal. Então, ele tem um cuidado extremo com o que ele está fazendo ali. Não está fazendo só para cumprir um ministério de ser um escriba de Jesus. Não. Ele investiga, ele leva a cabo com muito cuidado, muito zelo e também com muita responsabilidade as informações que ele está colocando ali no livro. Quarto aspecto da confecção de Atos. Uma escrita organizada. Dar-te por escrito uma exposição em ordem. Em Lucas 1:3, vou ler novamente. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, é a versão que a gente tem aqui, minuciosamente, ou seja, uma escrita organizada, de forma coordenada, mas de forma minuciosa, detalhista. Então, ele escreveu em ordem, com coerência, clareza e, principalmente, fidelidade ao que havia acontecido. Nós sabemos, irmãos, que os principais fatores que conferem autoridade à Bíblia Sagrada são justamente esses momentos em que a gente pega o texto e coloca o texto diante da história, diante das profecias que já se cumpriram, diante dos apontamentos que a Bíblia fala sobre os nossos tempos, e todos eles voltam como verdade. Então, aqui deixa claro que Lucas tinha preocupação para que isso se cumprisse nos dias de hoje. Então, ele faz de qual forma? Sendo cuidadoso, sendo zeloso, sendo organizado. Para nós isso é um grande ensinamento também. Para nós também vivemos uma vida assim, uma vida cuidadosa, uma vida organizada, uma vida zelosa. Isso mostra que ele fazia o seu trabalho com excelência. Ele cumpria o seu ministério com excelência. Além de ser médico, ser uma pessoa destacada na própria profissão, ele levava tudo aquilo que potencializava o ofício dele também para o seu ministério. Ele usava aquilo também no seu ministério. Então ele era muito cuidadoso também com a forma com que ele escrevia. Então ele escrevia de forma organizada e, como eu falei para os irmãos, um dos argumentos da autoria de Atos ser Lucas é o fato do grego que ele usava ser refinado, ser diferenciado. Então aqui é mais um argumento para deixar claro que ele fazia de forma organizada, escrevia minuciosamente, como nós lemos aí no versículo 3. E aí o último aspecto, que a gente vai explicar depois mais para frente um pouquinho, era focado em uma audiência específica. Então Lucas escreveu para uma audiência específica que era Teófilo, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plenas certezas das verdades que fosse instruído.
Então, Lucas escreve como um historiador comprometido com a verdade, como um teólogo cheio do Espírito Santo e como um servo desejoso de edificar a fé, tanto sua como daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos destacar aí nesse processo reverência, responsabilidade e urgência. Reverência pelo que ele está fazendo, pelo nível do que ele está fazendo, responsabilidade pelo tamanho do ministério que ele está cumprindo e também urgência pelo conteúdo da mensagem que ele está levando. Então, a gente tem que lembrar desses aspectos quando nós lemos Atos, que Lucas se baseou em eventos históricos, em testemunhas oculares. Ele era muito criterioso no aspecto de investigar pessoalmente e de escrever de maneira organizada, e tudo isso era endereçado a Teófilo, que tem um perfil específico que nós vamos explicar também por que ele recebe a carta, por que ele recebe Atos de Lucas. Então, quando nós entendermos isso, lembremos, quando nós pensarmos nisso, na verdade, lembremos que Lucas agia sempre com reverência, responsabilidade e urgência. E são 3 aspectos que, se nós hoje levarmos para tudo que nós fazemos na igreja, eu acho que nós seremos bem-sucedidos, amém? Então, que façamos também aquilo que nós viemos fazer. Vamos preparar uma aula, vamos vir no culto, vamos ajudar nas crianças, vamos cantar, vamos tocar, o que quer que seja, que façamos com reverência, responsabilidade e urgência, porque a mensagem de Atos ela é tão importante quanto era antigamente e é para nós hoje, amém? É para a minha vida, para a sua vida. Por isso nós estamos aqui dedicando as terças-feiras ao ensino do livro de Atos. Destinatário da carta do livro de Atos, escrito por Lucas. Teófilo. Vem do grego Teófilos, significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Então, Teófilo era uma pessoa diferenciada pelo pronome de tratamento que a gente vê destacado na Bíblia. Então, ele era considerado uma pessoa real ou influente, né? Uma pessoa que tinha... Era uma pessoa considerado, não, era uma pessoa real, mas ele era uma pessoa influente. Então, ele tinha um pronome de tratamento que a gente só vai ver se repetir no livro de Atos para 2 pessoas que estão citadas aí. Está pequenininho, mas eu vou ler para os irmãos. Félix, que é citado em Atos 23, 26, que é governador romano, e Festo, seu sucessor, que é Atos 26, 25. Os 2 recebem esse mesmo pronome de tratamento de Teófilo. Então, isso denota que Teófilo tinha um tratamento diferenciado, era um cidadão diferenciado na sociedade da época, que é o versículo 3 de Lucas 1 que nós lemos. Me pareceu bem, depois de acurada a investigação, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, e aí por aí a gente vai. Então, a forma de tratamento é muito importante. O que é importante também ressaltarmos? Quando ele fala e chama Teófilo de excelentíssimo, depois ele vai falar de dar-te por escrito, Teófilo, uma exposição em ordem, e ele termina falando para que conheças a certeza das coisas que já estás informado ou instruído, né? Essa palavra instruído, informado, no original, é catequetes. Da onde vem a palavra? Catequese. Então, instrução aqui é baseado assim, no ensino básico da fé. O que isso nos ensina? Teófilo era um novo convertido. Era alguém simpatizante da fé, mas era alguém novo convertido. Porque ele fala da instrução de Teófilo, ele fala como algo que ainda iria acontecer. Eu coloquei ali, a palavra grega para instruído é catequese, é que estava pequenininho, depois eu passo os slides para os irmãos. De onde vem a palavra catequese, o ensino básico da fé cristão. Então, Teófilo era um novo convertido. Então, é algo muito importante que nós temos que ressaltar no perfil daquele que recebe as cartas, que é Lucas, versículo 1, capítulo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades que fosse instruído, que fosse ensinado. Aquilo que você está aprendendo, estou escrevendo para você ter plena certeza. Então, mostra o processo que Teófilo passava. Então, isso nos mostra que Teófilo estava aprendendo, era simpatizante na fé e desejoso de confirmação, clareza e aprofundamento, porque é o teor do versículo que a gente lê, é para que ele tenha plena certeza das verdades. Ou seja, Lucas está fazendo questão que ele continue naquele aprendizado. Então, Teófilo era uma pessoa proeminente, importante. Segundo ponto que a gente destaca, Teófilo era um novo convertido, um simpatizante da fé cristã, né? Alguém que estava caminhando na fé. Alguns teólogos sugerem que Teófilo também era um possível patrono da obra, né? Um patrono financeiro, alguém que também suportava, ajudava. E também, além de ajudar financeiramente, ele recebia os escritos de Lucas e também era responsável por espalhar aqueles escritos. A gente sabia que a tradição na época, a oralidade escrita, ela precisava ser copiada e repassada. Então, isso era um trabalho bem árduo. Então, ele era também um dos responsáveis por isso. Também é considerada uma das possibilidades do perfil de Teófilo. Além disso, existe também um simbolismo no perfil de Teófilo, por quê?
muitas vezes, quando nós entregamos uma Bíblia para o novo convertido, eu já vi muita gente fazer isso, eu já fiz isso com um amigo meu, a gente cita para a pessoa, olha, tem dificuldade de ler a Bíblia? Começa a ler por Atos. Começa a ler João, começa a ler Atos, é mais fácil. João o João eu já não indico muito, porque o início ele é complexo. A gente que o diga, né, que veio para cá para dar as aulas. Mas começa a ler pelo livro de Atos, que é mais prático, é um negócio mais tranquilo. Eu tenho um amigo agora recente que eu dei uma Bíblia para ele, eu falei isso para ele, falei, cara, começa a ler Atos, vê o que você vai achar e tal. E aí foi bom, que ele começou a me mandar mensagem, tirando dúvida, perguntando e tal, e ficou curioso, porque as referências que ele faz, acaba que ele foi lendo as outras coisas de Paulo e tal, então foi muito bom. Porque fica claro ali esse simbolismo que existe em Teófilo, porque Teófilo também estava começando na fé. Então também serve para o perfil de um crente sincero, alguém que está buscando ali conhecer a palavra de Deus, está buscando entender os planos de Deus. A gente vê os ensinamentos de Jesus sendo colocados em prática. E a gente vê o versículo 8 do capítulo 1, um chamamento para todos nós, chamamento para todos nós cristãos. Então o livro de Atos começa com um chamamento muito sério, e ele é algo e traz para nós esse perfil. A gente entender que Teófilo era uma pessoa que estava começando na fé, a gente vê o que ele representava para Lucas e o perfil que ele tinha, também faz um paralelo com uma pessoa hoje que está buscando sinceramente, está buscando aprender, buscando conhecer Jesus. Por isso que é importante a gente entender o perfil de quem era Teófilo. Então era uma pessoa real, e o nome e o modo que Lucas escreve servem também para qualquer crente sincero que busca conhecer quem foi Jesus, como nasceu a igreja e qual é o propósito da nossa fé. Todos esses aspectos, todos esses temas estão no livro de Atos. Então, nesse sentido, Teófilo também representa cada um de nós, aqueles que amam a Deus e querem realmente conhecer a verdade. Porque todos nós também passamos por um momento de conhecer a fé, amém? Por mais que você nasceu na igreja, eu nasci na igreja. Se eu não viesse para a EBD, meu irmão, eu ia continuar sem conhecer nada. Se eu não viesse para aprender a Bíblia, se eu não pegasse a minha Bíblia, se eu não lisse, se eu não lesse, se eu não viesse para cá, se eu não estivesse aqui às terças-feiras, tudo isso é parte do crescimento. Então, para nós hoje, nós também temos que ter esse mesmo espírito que Teófilo tinha, de amor e de seguir aprendendo a palavra de Deus. Então, isso para nós é importante até hoje entender que o perfil de Teófilo, ele faz uma rima com quem nós somos e quem nós devemos ser. Crentes sinceros, genuínos e que buscam conhecimento o tempo todo, buscam crescer e aprender cada vez mais com o texto bíblico. Amém? Alguns dados técnicos do livro de Atos. Ele foi escrito entre 62 e 64, e ele cobre aproximadamente ali da ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. Então, 30 anos ali, mais ou menos, que vai ser a timeline, a linha do tempo do livro de Atos. Socialmente, naquela época, existia um período de estabilidade relativa, porque a gente consegue ver, inclusive, no relato de Atos, as viagens missionárias acontecendo até ali o final. Então, tinha-se uma relativa paz, Pax Romana ali, dando uma garantia para que eles pudessem evangelizar. Ao mesmo tempo, eles eram muito perseguidos, tá, irmão? Não quer dizer que era garantido. Era um mínimo de estabilidade ali que permitia que eles cumprissem seu ministério, mas também existiram diversas perseguições que nós vamos falar. É um início também muito, muito claro de um conflito judaico-cristão muito sério, que a gente vai ver ele se espalhar pelo restante do Novo Testamento. E Paulo foi um dos que principalmente pregou contra os judaizantes, contra a perseguição dos fariseus e dos judeus. Então, a gente vai ver esse conflito judaico-cristão também se desenhar. Além disso, ele compreende as 3 grandes viagens de Paulo, que a gente tem de Atos 13, que a gente vai pegar mais para o final, né, de 13 e 14, de Antioquia até Derbe, Atos 15 até o 18, de Filipos a Corinto, e Atos 18 até 21, a viagem de Paulo a Éfeso, e aí a volta para Jerusalém. Então, ele tem uma abrangência grande, e ele vai pegar justamente essas três passagens de Paulo, que são muito importantes. E aí vai terminar Atos 21 até 28, com Paulo preso em Jerusalém, levado a Cesareia, que a gente vai ler ali 28, 30 ao 31, que é um dos argumentos que a gente tem para falar que existia mais ou menos uma paz para a pregação, que mesmo Paulo preso, ele fala em Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, prisão domiciliar, né, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então existia uma certa liberdade, por mais que eles fossem perseguidos, eles podiam pregar o evangelho, mas a gente sabe que as perseguições não eram só dos romanos, eram dos próprios judeus e diversas outras nacionalidades, dadas as missões que Paulo cumpriu em outros países, em outras cidades. Então a estrutura do livro de Atos, como ele é dividido, né? Como nós podemos dividir o livro de Atos? Em 3 grandes divisões. A primeira parte em Jerusalém. Então é justamente aonde a igreja
poderosa, unida, cheia do Espírito Santo, mas ainda concentrada em Jerusalém. O início ali da divisão, os 7 primeiros capítulos. Depois a gente vai começar, essa história vai caminhar de Judeia e Samaria, do 8 até o 12, que mostra o evangelho justamente saindo das fronteiras ali étnicas de Jerusalém, rompendo essas barreiras culturais, né? E alcançando religiões que eram desprezadas pelos judeus. Nós sabemos que os judeus eram protecionistas e ali não acreditavam que o evangelho tinha que chegar para os outros povos, né? Como Samaria e pessoas improváveis como Cornélio. E esses perfis vão aparecer durante o livro de Atos, aí começando muito no capítulo 8, a partir daí. E os confins da terra é a sequência que justamente vai falar, como eu listei no slide anterior, as viagens missionárias de Paulo vão expandir esse evangelho para justamente uma expansão global da igreja, e Paulo aí é o principal instrumento de expansão, que aí essa parte final do livro vai ficar bem focada ali em Paulo e nessas viagens missionárias. Então, essas 3 grandes divisões, a gente pode destacar ali no início, fazendo um breve resumo do que acontece de 1 a 7, Jesus ressurreto dá a instrução final aos apóstolos e ascende aos céus. E aí começa o dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, Atos 2, e aí começam pessoas a se converterem, né? A gente vê que do início de Atos até o capítulo 2, já mais de 3 mil pessoas estão convertidas, e a igreja nasce, cresce, sempre focada na doutrina dos apóstolos. A partir do capítulo 2, eles vão focar muito nisso. Aí começam a acontecer milagres, aí a oposição começa a se desenhar, a oposição dos judeus, na verdade, né, as oposições religiosas. Em Atos 6, 7, nós vemos o surgimento da liderança diaconal e o martírio de Estevão, em Atos 7, que aí é um evento muito importante quando a gente fala de perseguição. Então, a primeira parte, quando nós lemos Atos de 1 a 7, vai falar de uma igreja poderosa, unida, cheia do Espírito Santo, mas ainda focada, concentrada em um só lugar, concentrada em Jerusalém. Quando nós vamos para a segunda parte, a gente vai falar logo depois da morte de Estevão, a perseguição é muito mais desencadeada, é muito mais forte, e acontece que, por isso, para a perseguição se intensificar, os cristãos se dispersam, né? Existe uma dispersão maior, porque justamente a agenda de Jesus tinha que se cumprir, né? Para que o evangelho chegasse em outros lugares, eles tinham que sair mesmo. E o estopim disso é a morte de Estevão, que a perseguição aperta muito ali nos servos de Jesus, na igreja de Jesus no início. Então, a pregação do evangelho começa a alcançar outras nacionalidades. A gente vai ver com destaque a conversão do etíope, depois a gente vê que já sai do eixo judaico, aí depois a gente vai ver Saulo de Tarso, que é Atos 9, que é um marco, né? Que era o maior perseguidor até ali, agora se converte, que foi a pregação do pastor Júlio no domingo. E aí a gente vê também Pedro indo para a Judéia. Em Atos 10, Pedro tem uma visão e prega para Cornélio. E aí a gente consegue ver a igreja caminhando fora de Jerusalém. Até que em Atos 12, Tiago é morto e Pedro é preso, mas liberado. Então essa sessão mostra o evangelho rompendo as barreiras culturais e étnicas e alcança regiões desprezadas. Começa a sair das regiões privilegiadas pelos judeus. Principalmente aí eles destacam Samaria, que Samaria era uma região muito desprezada pelos judeus. E pessoas improváveis, como é o perfil que a gente falou de Cornélio. Então, a palavra de Deus começa a se expandir de Jerusalém, Judéia e Samaria. E a terceira parte, não vou resumir ela muito, porque a gente já leu os últimos versículos que falam da prisão de Paulo, e ela vai falar justamente do período maior, que é a parte missionária das viagens de Paulo. Então vai falar de Ásia Menor, Macedônia, Grécia, e finalmente vai chegar em Roma. Então Paulo começa a pregar nos principais locais, nas sinagogas, nas praças. Então você vê que o evangelho sai de vielas de rua, da casa das pessoas, de lugares focados na comunidade judaica, de locais menores, focados para uma comunidade, começa a se expandir para outras cidades, regiões afastadas do centro de Jerusalém, regiões menosprezadas, mas começa a ganhar mais forma. Aí começa a chegar na Grécia, aí começa a chegar nos principais pontos de discussão. E se nós pegarmos isso que estamos falando aqui pela linha temporal, a gente está falando de 30 anos. Para o tamanho do avanço, é muito pouco tempo, né? Você vê que realmente isso evidencia o agir do Espírito Santo com ousadia, com intrepidez ali na vida daquelas pessoas. Porque a gente está falando de algo que começou ali com testemunhas oculares de Jesus. Em 30 anos isso chega em Roma como uma religião estruturada, com seguidores, com pessoas, com expansão clara, com pessoas já com números incontáveis para aquela época, para o Império Romano.
Então, é importante a gente entender o tamanho do agir do Espírito Santo em apenas 30 anos de relato aí do livro de Atos. E, principalmente, a gente entender que lá no final, mesmo com todas as intempéries, mesmo com toda a dificuldade, Paulo continuava pregando livremente a palavra de Deus. Então, a última parte, a última divisão, mostra o Espírito Santo dirigindo a expansão global da igreja e Paulo é o principal instrumento para tal. Então, irmãos, a gente tem alguns propósitos temáticos para a confecção do livro de Atos. E eu destaquei 6 propósitos principais que deixam claro toda a extensão da narrativa e como que nós podemos abordar tanto a nossa leitura quanto o que nós vamos também ensinar aqui nesses próximas terça-feira, né? O que a gente vai encontrar aqui nas aulas dos demais professores nas terças-feiras, falando dos propósitos do livro de Atos. Em primeiro lugar, defender a legitimidade do cristianismo. Aí, lendo o comentário do pastor Hernandes, ele fala que Lucas tinha a intenção de mostrar que o cristianismo era inofensivo, inocente e era legal. Como que a gente define esses 3 contextos, né? Como que o cristianismo tinha que ser inofensivo? Lucas também tinha uma atribuição de mostrar para os romanos, o Império Romano daquela época, que o cristianismo não representava ameaça militar, política ou social. Eles não se rebelariam contra Roma. Ele queria mostrar como que a postura do cristianismo era algo inofensivo para o Império. Como que a gente comprova isso? Tem alguns exemplos. Atos 16, 35 a 39. Os magistrados de Filipe mandam soltar Paulo e Silas, e Paulo exige retratação por terem sido açoitados. O texto nos mostra que eles foram os romanos que agiram de forma injusta e não os cristãos. Outro relato que nós temos aqui, Atos 27. Mesmo quando era prisioneiro, Paulo salva a tripulação durante o naufrágio. Ou seja, ele mostra que, diante de uma dificuldade grande, ele ainda assim tinha tido o espírito pacífico e ele era útil àquela sociedade que estava. Ele se preocupa com a vida das pessoas, independentemente de quem seja. Outro exemplo que nós temos aqui em Éfeso, o escrivão da cidade acalma a multidão, dizendo que os cristãos não blasfemavam contra a deusa Diana. Ou seja, o escrivão romano defende os cristãos diante de Roma, falando, olha, vocês estão equivocados, eles não estão fazendo o que vocês estão falando. Então, Lucas tem diversos relatos ali mostrando que, olha, a postura do cristianismo é inofensiva ao que Roma defende, inofensiva ao que vocês estão o que a gente está vivendo, né? A perseguição que está acontecendo. Segundo lugar, o cristianismo era inocente. Lucas prova repetidamente que os apóstolos e cristãos perseguidos eram feitos de forma equivocada, eram pessoas inocentes, eram pessoas que não tinham nenhuma acusação sobre si e estavam sendo perseguidas. Então, exemplos que tem, o comandante romano Cláudio, ele escreve a Félix em Atos 23, falando que achei que era acusado por questões da sua lei, mas nenhuma acusação digna de morte ou prisão havia contra ele. Então, Lucas usa exemplos da sociedade, demonstrando que aquelas pessoas que estavam ali eram inocentes da perseguição que ela sofria. Então, um dos propósitos é definir que o cristianismo era legítimo, ele podia acontecer. Ele não era, de maneira nenhuma, uma afronta contra a sociedade, ele não perseguia as pessoas, ele agia de forma inocente. Em terceiro lugar, posicionar ele como algo legal do ponto de vista social e político, né? Algo que podia acontecer legalmente, algo que podia acontecer sem restrição naquela sociedade, algo que podia, de acordo com a lei local, acontecer sem que ninguém fosse, nenhuma lei, ninguém fosse infringido, nenhum oficial fosse respeitado, que tinha um propósito também institucional ali, claro e definido. Então, definir a legitimidade do cristianismo também passava por esse aspecto social. Então, Lucas é preocupado com isso, de deixar claro para aquela sociedade que, olha, o que eu estou fazendo, nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer por esse ponto de vista, por esses 3 pontos de vista, né? Então, ele defende isso claro. Aqui alguns exemplos, nós temos Atos 25:11, diz, se cometi alguma injustiça digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há de verdadeiro nas acusações, ninguém pode me entregar a eles. É Paulo apelando a César, né? Confiando na justiça romana. Ele não está falando, olha, independentemente do que eu fiz, Deus vai me salvar. Ele fala assim, não, olha, de acordo com a lei de vocês, ele está deixando claro ali para a sociedade que o que ele está fazendo ali, e se for verdadeiro, tudo bem. Mas se não, eu também devo ser tido como inocente, né? Então isso mostra a preocupação de Lucas e do relato para que fosse algo genuíno, legal, socialmente e politicamente ali naquela região, naquela história. Então Lucas demonstra que o cristianismo podia coexistir com o Império Romano, que os cristãos respeitavam a lei
e que nenhum líder romano encontrou razões para condená-los legalmente. Nós vivemos momentos hoje que a igreja está sendo questionada se pode coexistir ou não. A gente está vivendo hoje, foi semana passada, né? Semana passada teve uma igreja ortodoxa que foi queimada com os cristãos dentro, eu não vou lembrar o país, mas se eu não estou enganado, na Ásia, em algum lugar da Ásia, mas tem até foto do culto, muito triste, assim. O culto acontecendo normalmente, depois fecharam a porta e queimaram os cristãos dentro, e a sociedade lá briga o tempo todo para fechar essas igrejas ortodoxas. Assim, além disso, a gente está vendo cristãos da Nigéria sendo perseguidos, então a gente vive até hoje com perseguições. A igreja sempre viveu. Mas aqueles que tem em Atos, a gente pode entender o ponto de vista de Lucas, de mostrar que para a sociedade que recebe a igreja, nós somos pessoas inocentes. Nós somos pessoas que agem de forma legal. O que nós fazemos aqui, fazemos de acordo com as leis do nosso país. A igreja está estabelecida aqui, a igreja paga a conta de luz, a igreja tem um estatuto, a igreja está corretamente estabelecida. Tudo isso aponta para o que o Lucas defendia lá em Atos. Que a igreja tem que ter um ponto de vista legal, um ponto de vista correto diante da sociedade. Isso até hoje. Isso traz legitimidade ao cristianismo, né? Segundo, mostrar a expansão da igreja mesmo em meio às perseguições. Então, irmãos, aí eu só fiz um resumo embaixo dos tipos de perseguição. Porque se a gente for elencar aqui, de Atos 1 a 7, a gente tem 5, 6 exemplos diferentes. Aí depois a gente vai falar da morte de Estevão. Em Judéia e Samaria, a gente vai ter a ameaça dos samaritanos, a gente vai ter o martírio de Tiago, vai ter a prisão de Pedro. Depois de 13 a 21, a gente vai ter, aí já nas viagens missionárias de Paulo, né? A gente vai ter a expulsão de Paulo e Barnabé, o apedrejamento de Paulo em Listra, a perseguição dos judeus em diversas cidades, prisão e açoite de Paulo e Silas em Filipos, a gente vai ter o tumulto em Tessalônica e a fuga de Paulo. Aí a gente vai ter justamente as perseguições também teológicas, do ponto de vista de debate, o tempo todo ele Paulo sendo questionado. Além disso, a gente vai ter perseguição contra Paulo em Corinto. A gente vai ter o tumulto e a revolta em Éfeso por causa do prejuízo financeiro dos artífices dos ídolos ali, que é Atos 19. Então, irmãos, só de exemplos aqui, e tem mais ainda que eu não citei. Então a gente pode ver perseguição física, eles foram açoitados, apedrejados, presos. Perseguição psicológica, foram ameaçados, zombados, rejeitados. Perseguição religiosa, Paulo foi rejeitado pelo Sinédrio, ele foi rejeitado e foi foi terminantemente separado de tudo que ele tinha feito antes. Ele foi rejeitado e ele antes era um dos maiores perseguidores, né? Então era considerado um dos maiores da época de Saulo, vamos dizer assim, e depois se tornou persona não grata. Então ele era completamente cortado, tinha um corte ali da sociedade. Então ele foi perseguido também religiosamente. Politicamente, foram acusados diante de governadores, foram acusados diante das autoridades. Perseguição jurídica, foram presos várias vezes sem julgamento. Foram passíveis de julgamentos injustos. Então, tudo que podia acontecer de injustiça aconteceu com eles. E, além disso, sofreram perseguição social e econômica, com tumultos populares, perda de dinheiro. Aí a gente pode ver um monte de coisa que aconteceu. Então, assim, não existia área específica de uma possível perseguição que não aconteceu em Atos. Então, a gente pode ver a quantidade de sofrimento que eles viveram naquela época. Então, o segundo propósito, mostrar a expansão da igreja, mesmo em perseguição. Diante de tudo isso, irmãos, é só para mostrar o tamanho dos obstáculos, tá? Porque a gente lê esse tanto de categorias de perseguição, em momento nenhum o evangelho parou de prosseguir. Amém? Glória a Deus. Em momento nenhum o evangelho deixou de ser pregado, em momento nenhum eles fraquejaram, podem até ter sido dispersos, né? Mas em momento nenhum eles fraquejaram no propósito que eles tinham de continuar levando a palavra de Deus adiante. Terceiro ponto, mostrar o crescimento apesar das limitações humanas. Aí entra justamente os perfis das pessoas relatadas em Atos, né? Deus escolhe os fracos deste mundo para envergonhar os fortes, como diz 1 Coríntios 1:27. Então, a gente vai ver em Atos pessoas que eram pescadoras, publicanos, mulheres, escravos, pessoas iliteradas, gente comum. Gente comum. Então, a gente tem diversos exemplos disso em Atos. Eu vou ler alguns para os irmãos. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem instrução e iletrados, se maravilharam. Então a Bíblia aqui não guarda, não poupa Pedro e João do que eles eram. Assim, está claro aqui no relato de Lucas a clareza do detalhe. As pessoas se maravilhavam porque sabiam que Pedro e João eram iletrados,
Então aqui ele deixa claro, fala, olha, por que é importante a gente entender isso? Porque a gente pode se trazer para dentro da narrativa. Irmãos, todos nós temos capacidade de melhorar. Todos nós temos diversas origens. E a gente vai ver na nossa vida diversas histórias de pessoas que eram muito simples e eram cheias do Espírito Santo de Deus. Vai ver pessoas que eram de origem humilde e que mesmo assim conhecem muito da palavra de Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que tem limitações, às vezes, no ensino, limitações de capacidade de adquirir material ou de estar na igreja, às vezes. Só que pessoas com a própria força de vontade, com a própria dedicação, conseguem aprender a palavra de Deus e são usados pelo Espírito Santo. Isso não deixa de ser ato, é ato se cumprir nos nossos dias. Então isso se cumpre até hoje. Deus continua usando pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas de origem humilde. Outro exemplo, a igreja não tinha posses, mas poder espiritual. Atos 3,6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então ali, irmãos, quando isso acontece, a ordem que é dada não é, irmão, se você der uma oferta abençoada aqui, você vai ser curado. Querido, se você for dizimista fiel, se você fazer o propósito dos 220 e tantos, você vai ser curado. Não é isso que é falado. É falar assim, olha, não é pela minha capacidade, não é pelo dinheiro que eu tenho, não é pela minha capacidade financeira, mas o que eu tenho aqui para te entregar é o nome de Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmãos, é simples, né? Quando nós trazemos o evangelho sempre para o denominador comum, que é Jesus Cristo, a gente vê como que simplifica a pregação do evangelho. Você pode se encontrar, muitas vezes a gente quando vai evangelizar, a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem medo, a gente às vezes acha que não tem argumento, a gente acha que a pessoa vai ser grossa ou que a pessoa vai ser muito inteligente para a gente conseguir argumentar, mas é aí que a gente erra. Porque a gente está confiando que a gente tem alguma coisa para dar, que a gente tem prata, que a gente tem ouro, que a gente tem capacidade. Irmãos, nós temos o nome de Jesus Cristo. E ele basta. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Que você pregue o nome de Jesus Cristo também, que nós preguemos o nome de Jesus Cristo. E aqui fica claro, foram utilizadas pessoas simples, humildes, pessoas iletradas, como nós lemos aqui. Atos 17,6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então os crentes eram tão comuns que a oposição a eles já se espantava com a ousadia e crescimento. Então não era só que aquela comunidadezinha tá incomodando. O termo que eles usam aqui, estes que têm transtornado o mundo. Falar de mundo para eles, assim, é entender que em todos os lugares os crentes estão. Essas já se multiplicaram tanto que se é o mundo inteiro, quando a gente fala, poxa, o mundo inteiro é a nossa realidade completa, né? Aqui a gente está falando de pessoas que transtornaram o mundo. Então, para aquela sociedade na época, o mundo não tinha sido atingido, mas o evangelho estava se expandindo de tal forma que para eles a realidade já tinha sido suplantada por aquela noção de que antes e depois. Agora, eles eram só. Existia os evangelhos, existiam os cristãos. Então, eles já faziam parte da realidade deles. Então, isso em pouco tempo, irmãos. Aqui é Atos 17. Então, assim, Atos 17, as pessoas já estão assim, esse pessoal já acabou, já mudou o mundo inteiro. Então, imagina o que é isso. Imagina o que é essa transformação ser feita por pessoas que ali eram vasilhas de barro, eram pessoas simples. Né? Pessoas que, para todo mundo, pareciam ser fracos, mas nas mãos de Deus e nas mãos do ministério de Jesus, elas fizeram que nós estivéssemos até hoje aqui defendendo esse mesmo evangelho. Amém? Então, o crescimento da igreja primitiva não pode ser explicado por habilidade humana, mas apenas pelo poder do Espírito Santo, que ele atuava em pessoas, em vasos disponíveis, e não necessariamente nos mais capacitados para os olhos do mundo. Então, irmãos, o que falta, o que é necessário para que nós sejamos também usados? Disponibilidade. Só isso. O que fala? Matheus, poxa, mas eu queria tanto que Deus me usasse, queria tanto fazer. Você tem sido disponível? Você tem se tornado disponível na presença de Deus? Você tem orado, buscado, estado na igreja? É assim que a gente vai ser usado na presença de Deus, estando na igreja, congregando, buscando a Deus. É a única coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é buscar a Deus. Então, aqui fica claro, esses que começaram a boa obra, começaram da maneira mais simples, se colocando à disponibilidade de Atos 1:8, que a gente sabe lá que esses todos foram comissionados. Quarto propósito, enfatizar oração e palavra como vetores de crescimento. Versículo 4 do capítulo 6. Mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Destacando esses dois vetores, a igreja nasce em oração. Vou ler aqui com os irmãos, vamos ler rapidinho, esse versículo é importante, Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas
com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então todos estes perseveravam unanimemente. Todos estes que compunham a igreja, todos estes que começaram o movimento ali, perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aí a gente vai ver no capítulo 2 a descida do Espírito Santo durante esse momento de busca de oração. Os apóstolos, antes de tomar todas as decisões, eles oravam. Um exemplo, Atos 1:24. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Então aqui, mais uma vez, para tomar a decisão, qual é o processo? Oração. Então, a oração era um dos principais vetores centrais para o crescimento da igreja. Além disso, milagres e libertações vieram como resposta de oração, né? E como nós lemos aqui o versículo 14, era algo que era unânime no meio deles, era algo que fazia parte do DNA daquela igreja que começava ali. Segundo vetor de crescimento, a palavra. A igreja se firmava na doutrina dos apóstolos, versículo 42 do capítulo 2, também é um versículo muito conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, perseverar é uma ação contínua, né? Perseverar denota continuidade, denota esforço. Ninguém persevera meia hora por dia. Ninguém persevera de vez em quando, uma vez na semana. As pessoas perseveram buscando aquilo constantemente. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, era algo que fazia parte dos vetores de crescimento daquela igreja. A pregação de Pedro resulta em milhares de conversões. Não é o mover profético de Pedro. Não é a água santa de Pedro. Não é a indulgência de Pedro. É a pregação da palavra de Pedro. Então, Pedro, pregando com ousadia, converte milhares de pessoas. Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho. Então, a partir da pregação da palavra, a igreja crescia e prevalecia. Atos 6:7 diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, né? Então, o crescimento saudável da igreja não vem de técnicas humanas, mas de dependência espiritual e fidelidade à palavra de Deus. Então, esses dois verticais, irmãos, se nós pudermos sempre lembrar de sermos dependentes do Espírito Santo, dependentes de Deus espiritualmente, em segundo lugar, sermos fiéis à palavra de Deus. Se definirmos dessa forma, é pouco provável você ver uma igreja que faça isso e não cresça. É pouco provável você ver um trabalho que, se for pautado por oração e pregação da palavra, que ele não cresça. Ah, Mateus, mas está cheio de igrejas que faz o contrário. Sim, mas essas técnicas humanas, elas podem ter diversas outras comprovações em psicologia humana, em literalmente técnicas de oratória humana, coisas que são levadas muito pelo emocional, e hoje a gente vive momentos que a sociedade muitas vezes procura esse tipo de coisa, né? O pastor estava comentando no domingo da Bienal. E uma coisa que me surpreendeu na Bienal desse ano é que acho que ele comentou aqui, né? Você tirou os livros técnicos, você não compra mais nada na Bienal que seja técnico. Livro de direito, livro de engenharia, livro acadêmico, você não compra mais nada. Eu falei pra ele, eu lembro de eu ir criancinha, com 12 anos, já é criancinha, né? Adolescente, eu tô ficando velho. Eu lembro de eu adolescente na Bienal com meu pai, porque o objetivo era comprar uma enciclopédia. Eu ainda estudei copiando folhinha, né? Eu e Arthur ainda estudamos copiando folhinha. Então eu fui com meu pai feliz da vida, porque ele ia comprar uma Barça. Que na época era a Barça, a La Russe e a Britânia. Eu falei assim, pô, ele vai comprar uma Barça, eu me senti o melhor dos melhores, porque eu tinha Barça em casa. Que todo mundo tinha que ir pra biblioteca pra pegar. Eu conseguia pegar lá o do A a Z em casa pra estudar, eu, minha irmã, meu irmão, pra copiar na folhinha, botar o papel de cima assim e copiar na folhinha. E era o stand da Barça, irmão, era um mundo. Era um mundo, porque sentava, só via pai com filho lá comprando livro, comprando coisa de escola. Isso tudo se suplantou por espiritualidade e autoajuda. Tirou isso tudo. Se você vai hoje lá, a gente foi lá na sexta-feira passada, a quantidade de stand de espiritualidade e autoajuda é um absurdo. E a quantidade de livros de autoajuda também nas editoras cristãs. Você também vê muito. Então você vê que as pessoas passam por um momento de sensibilidade a uma mensagem que agrade o ego, que afague o ego. Então tem mais, porque, pô, Matheus, você está falando que a igreja tá errada, tá cheia. Por isso, irmãos, que a sociedade também passa por problemas, né? Passa por momentos de dificuldade. Então, muitas das vezes, isso cresce. Mesmo de forma desorganizada ou de forma equivocada, como a gente vê que é a direção clara que Deus tinha para a sua igreja, desde lá e até nós hoje. Foco na oração e na ministração da palavra. Então, enfatizar a oração e a palavra. Quinto propósito, exaltar a obra do Espírito Santo.
Isso é muito importante, irmãos. A gente vê aí diversas instâncias em que o Espírito Santo ele age, e que o Espírito Santo age de formas diferentes no livro de Atos. Aí você tem que ele capacita. Aí temos o exemplo aqui, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. Então, de onde vinha o poder deles? Do Espírito Santo. Então, a capacidade vinha do Espírito Santo. Segundo lugar, ele enche. Atos 2, do 1 ao 4. Aí, destacando aqui, todos foram cheios do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Então, ele preenche. Conduz as decisões da igreja. Atos 13, 2. Mas nós lemos aqui também Atos 1, 23, 24. Todos foram... Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra, depois da direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduzia as decisões das igrejas. O Espírito Santo proíbe e também direciona. Atos 16, 6, 7. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também delimitava até onde eles podiam ir, o que eles podiam fazer. Isso denota total dependência, dependência integral. Além disso, o Espírito Santo agia também. Age com sinais, milagres e discernimento. Atos 5:3. Ananias mentiu ao Espírito Santo e foi julgado. Então, o Espírito Santo está agindo, dando discernimento. Além disso, ele consola e edifica a igreja. Atos 9:31. Crescia no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, irmãos, todas essas etapas aqui, todas essas obras que são capacitadas aqui na igreja através do Espírito Santo, também são lícitas para cada um de nós hoje, amém? Nós também podemos ser cheios, ser capacitados, nós podemos também ter nossas decisões conduzidas, nós também podemos ter nossos limites impostos, nós podemos também agir em nome do Espírito Santo, nós somos consolados pelo Espírito Santo também, e o Espírito Santo edifica a nossa alma, a nossa vida, amém? Então, novamente, sempre leamos Atos com esse espírito, o espírito que Teófilo tinha, de um cristão novo querendo conhecer mais. Então, aqui também isso é verdade para nossas vidas. O Espírito Santo que agiu naquela época também pode agir em nossas vidas da mesma forma. Então, parte clara, propósito claro do livro de Atos é exaltar a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista. A igreja cresce não pela habilidade dos homens, mas pela ação soberana e constante do Espírito Santo. É só a gente juntar, irmãos, a quantidade de perseguição que eles sofreram, ao mesmo tempo a gente chegar no final à quantidade de crescimento que a igreja teve. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Se fosse pela capacidade dos homens, ia morrer muita gente, ia largar o evangelho. Como que a gente prova que a gente acredita em algo verdadeiro? Irmão, é só você ver a quantidade de pessoas que se entregaram a própria vida. Os mártires da história do cristianismo comprovam que a gente não está acreditando em algo que é só da cabeça de alguém ou que é algo fabricado. Porque muita gente, muito inteligente, muita gente muito capaz. Então, irmãos, durante toda a história, a gente tem diversos argumentos científicos, técnicos, intelectuais, que provam que o que nós acreditamos é verdade. Mas, acima de tudo isso, está a obra do Espírito Santo. Acima de tudo isso, a gente pode ter todos os relatos que forem, acima de tudo isso está a obra do Espírito Santo. Se a gente pensar que aquelas poucas pessoas ali começaram uma religião, começaram algo que é desse tamanho que nós temos hoje, algo que segue desde Jesus, vai seguir depois de nós até que ele volte, amém? Mas o último ponto aí, o último propósito que eu destaquei, é mostrar o triunfo do reino de Deus. Apesar de todas as forças contrárias, como eu estava falando agora, religiosas, políticas, culturais ou espirituais, o reino de Deus avança triunfante. Então, irmãos, aí a gente vai ver diversas barreiras que foram impostas ao evangelho durante o livro de Atos. Apesar das prisões, dos açoites, das oposições religiosas, da idolatria cultural, da resistência política, dos demônios das heresias. E aí a gente pode citar, o reino triunfou sobre o legalismo dos fariseus, Atos 15 vai falar dos fariseus que tentam barrar a fé impondo a lei, do liberalismo dos saduceus, Atos 4 vai falar justamente dos saduceus perseguindo os apóstolos, vai falar do sincretismo samaritano, a fé que era misturada com paganismo, com tradições, também isso foi combatido em Atos 8, idolatria nas províncias gentílicas, aí Atos 14 vai falar, Atos 17 vai falar, Atos 19 vai falar justamente dos deuses gregos, vai falar do culto a Diana, culto a Artemis, vai falar de diversos lugares que Paulo encontrou idolatria a diversos deuses. E, por último, vai falar também do culto ao imperador romano, né? Que é quando, já chegando no final ali, Roma exigia que César fosse adorado como senhor, né? Como uma divindade. Então, Atos 17 vai mostrar os cristãos acusados de agir contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Então, aqui é a igreja indo contra o culto ao Estado, ao imperador. Isso existe hoje em dia, irmãos? Muita coisa. Existe hoje culto, igreja cultua governante? Infelizmente, ainda existe. Então, ainda temos que pregar contra isso, amém? Amém?
Então, o triunfo da igreja contra diversas ondas ali de paganismo, idolatria, culto ao imperador, sincretismo, liberalismo, legalismo e por aí vai. Apesar disso tudo, como nós lemos ali, apesar das prisões, dos açoites, das oposições religiosas, da idolatria cultural, apesar disso tudo, dos demônios, das heresias, das falsas acusações, das prisões, apesar disso tudo, a igreja continua triunfante, o reino de Deus continua avançando, glória a Deus por isso. Atos 19, 20 fala, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então o reino de Deus triunfa, o evangelho se espalha e a igreja cresce. Então, recapitulando, volta um slide só, por favor, Mariana. Só para eu recapitular rapidamente. Então, os propósitos nós destacamos aqui. Defender a legitimidade do cristianismo, a expansão da igreja mesmo em meio às perseguições, o crescimento apesar das limitações humanas, enfatizar a oração e a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo e o triunfo do reino de Deus. Aí, o último slide, para a gente já ir para a conclusão, penúltimo. Algumas características destacadas do livro de Atos. Atos mostra que a técnica não anula o agir do Espírito Santo. Para a nossa vida isso é muito importante, irmãos. Por mais que você às vezes tenha dificuldade, ou por mais que você ache que você é muito capaz, nas duas situações, o Espírito Santo tem que agir na sua vida, amém? Você pode dominar o assunto, o Espírito Santo tem que falar primeiro. Você pode não saber nada, se esforce, mas peça auxílio ao Espírito Santo. Lucas era médico, então era uma pessoa culta, pessoa capaz. E a atitude dele é dependência total. É o tempo todo ser minucioso, cuidadoso, zeloso, responsável. Segunda característica importante para nós quando lemos Atos, a importância dos discursos. Atos tem assim, verdadeiras aulas de homilética, de pregação, discursos que são replicados, que nós aqui, como pastores, pregadores aqui da Palavra de Deus, já usaram como exemplo, usam até hoje, vão usar até Jesus voltar como exemplo. A gente consegue ver discursos evangelísticos, que a gente tem alguns exemplos aqui. A gente tem as pregações voltadas à conversão dos ouvintes, né? Que é Pedro, por exemplo, em Atos, que é uma pregação poderosa, que é voltada à evangelização. Discursos deliberativos, é usados em concílios, algo que era usado em decisões internas da igreja, que é Tiago no Concílio de Jerusalém, Atos 15. Discursos apologéticos, defesas de fé, da fé diante de tribunais ou reis. Aí Paulo diante de Agripa, um exemplo. Em apologética, Paulo é exemplo em diversas vezes, mas são discursos muito claros que defendem a fé. E discursos exortativos, ou seja, chamados a arrependimento e fidelidade. Aí Paulo também é destacado aqui quando ele prega aos presbíteros em Éfeso, Atos 20. Então são verdadeiras aulas de pregação bíblica e modelos para pastores e para mestres até hoje. Então você quer estruturar bem um sermão, se você pegar um sermão de Atos e copiar a estrutura, início, conclusão, desenvolvimento, você vai ser muito feliz mesmo, porque isso é feito até hoje. Tá? Então é importante entendermos isso, é uma característica clara. A importância dos discursos são destacados ali em Atos. Terceiro, a importância de Jerusalém e Antioquia do ponto de vista histórico da igreja, né? Jerusalém é o berço da fé cristã e Antioquia passa a ser o celeiro da expansão do movimento de Jesus. Quando começa a igreja de Antioquia, que é chamado movimento de Jesus, né? Início da igreja engatinhando, a gente tem que destacar e entender muito bem Jerusalém e Antioquia. O papel importantíssimo de Jerusalém, com o berço, que é o capítulo 1 ao 7 que nós falamos, né? E Antioquia depois que passa a ser o celeiro que expande a igreja para o resto do mundo, como a importância daquela cidade naquela época. A primeira grande igreja entre os gentios é baseada em Antioquia e tem justamente uma natureza muito clara missionária. Então Lucas destaca essa cidade para mostrar a transição do foco judaico para uma missão universal, onde o evangelho parte do centro religioso e alcança o mundo dos gentios, né? Sai de Jerusalém para o resto do mundo. E aí o quarto aspecto que eu queria destacar para a gente finalizar, o caráter cristocêntrico de Atos. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. É o primeiro versículo do livro de Atos, irmão. Então tá claro que Atos é cristocêntrico e missionário ao mesmo tempo, exaltando Cristo, o Espírito e a igreja em movimento constante. Então, Atos é uma biografia contínua de Cristo. Nós entendemos que Lucas tem o primeiro volume, em Lucas, seguido por Atos. Agora, essa biografia é vivida e encarnada pela igreja. E Jesus passa a ser o tema das pregações e o fundamento da fé é o Senhor Jesus aplicado às missões. Então ali é muito importante entendermos isso, o caráter cristocêntrico de Atos. Então para concluirmos, irmãos, vamos entender Atos como um manual para igrejas saudáveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma inspiração para qualquer líder dentro da igreja. Quando nós entendemos o tamanho do desprendimento dos apóstolos, o tamanho do esforço que eles fizeram, o nível de cuidado que eles tiveram, o nível de dedicação que eles tiveram.
Atos é um chamado claro para aqueles que foram vocacionados. Quem são os vocacionados? Todos nós. Se nós lemos a palavra de Deus, nós passamos por Atos 1:8 e nós não entendemos que aquilo é para nós, tem algo errado com a nossa leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Atos 1:8 é para mim, é para você, é para cada um de nós também. Foi confeccionado claramente pela palavra e pela oração. Lucas foi cuidadoso, mas Lucas foi dedicado na oração e na busca pelo Espírito Santo como a fonte de inspiração para tudo que ele estava fazendo, porque ele dependia do agir direto do Espírito Santo. Então esses princípios aí concluem o que a gente deve esperar e a gente conclui ali com Atos 19:20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, a palavra de Deus tem prevalecido em nossa igreja, amém? A gente está aqui toda terça-feira há mais de 2 anos, dedicando um capítulo por terça-feira. Eu vou te falar que na minha vida cristã, eu não lembro de igreja fazer isso. O máximo que eu vi foi série de mensagem, em alguma igreja que o pastor escolhe um livro e prega por meses. Mas a gente investir esse tempo todo, irmãos, é muito privilégio. Então, vamos fazer a nossa parte de vocacionado? Sempre quando a gente vem para terça-feira, divulga a terça-feira no domingo. Divulga a terça-feira no domingo. Começa pelo teu irmão que senta do teu lado aí que não vem. E agora a gente vai ter um novo meio. Em nome de Jesus, os diáconos vão me ajudar a gravar sempre. Hoje a gente conseguiu gravar o primeiro. Para a gente continuar nesse propósito, para os irmãos poderem ouvir. E que Deus abençoe todos os professores que vão continuar. Que a gente possa aprender cada terça-feira mais e mais. E que a gente aprenda justamente a seguir dependendo do agir do Espírito Santo, focando na palavra de Deus, numa vida de oração, como foi o processo para a escrita do livro de Atos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.